Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam muito bem. Eu sou a professora Suelen, hoje nós vamos estudar a nossa aula número 36 da disciplina de Língua Portuguesa. Antes da gente começar então, pegue seu caderno, seu lápis e sua borracha para você ir fazendo as anotações durante a nossa aula e ter o conteúdo no seu caderno bem organizado, ok? Hoje então nós vamos começar a estudar sobre um gênero textual. O gênero textual das histórias em quadrinhos. Nós vamos começar porque esse gênero textual nós dividimos em 3 aulas. Então, vai ser a parte 1, parte 2 e parte 3, ok? Nós vamos ver bem especificado sobre a origem, sobre as características e os exemplos também de histórias em quadrinhos, ok, pessoal? Os objetivos da nossa aula, então, conhecer algumas características das histórias em quadrinhos no Brasil e no mundo e conhecer a importância das histórias em quadrinhos. Então, nós vamos conhecer hoje nessa aula um pouco sobre a história, a origem das histórias em quadrinhos no Brasil e no mundo também. Então, você com certeza já viu e leu uma história em quadrinhos, não é mesmo? Quando falamos em histórias em quadrinhos, logo nos lembramos de histórias fantásticas e divertidas trazidas por esse gênero textual que todo mundo adora. Eu não conheço ninguém que não gosta de histórias em quadrinhos. Principalmente vocês, que a maioria ainda está em fase de alfabetização, a história em quadrinhos é um gênero muito bom para a gente começar a aprender a ler, porque são histórias mais curtas, tem as imagens juntos que nos ajudam a entender melhor a história. Então, é um gênero textual muito legal e muito divertido que a maioria das pessoas gosta. Então, nessa aula, nós vamos aprender sobre a origem das histórias em quadrinhos pelo mundo. Então, as histórias em quadrinhos, origem. A história em quadrinhos, como conhecemos, surgiu em 1894 nos Estados Unidos e foi publicada em uma revista chamada Truth. E seu autor foi Richard Outcault. Algum tempo depois, o jornal New York World passou a publicar as histórias em quadrinhos com frequência. Então, lá em 1894, então faz mais de 100 anos, que surgiu então a primeira história em quadrinhos como nós conhecemos, nesse formato que a gente conhece. Então, surgiu lá nos Estados Unidos. E aí, então, o jornal se interessou e começou a publicar, então, essas histórias em quadrinhos com frequência. A primeira história em quadrinhos chamava-se The Yellow Kid e contava a história de uma criança que vivia em Nova York e estava sempre vestida com uma camisola amarela. A história trazia questões sobre a sociedade, o consumismo e questões raciais e urbanas. Então, essa primeira história em quadrinhos que foi criada, além dela entreter, dela divertir, ela também tratava sobre assuntos sérios, né? Sobre a sociedade, sobre o consumismo, né? Que é a compra exagerada de produtos sem utilidade, questões raciais e também urbanas, os problemas das grandes cidades. Então, também por esse motivo que então o jornal se interessou em publicar essas histórias em quadrinhos por trazer então temas atuais e importantes para a sociedade. Aqui então tem uma imagem do Yellow Kid, que foi o personagem criado então para a primeira história em quadrinhos, que então se chamava The Yellow Kid, a criança amarela, porque ela sempre estava com uma camisola amarela. E no Brasil então a gente viu que lá em 1894 surgiu a primeira história em quadrinhos e surgiu lá nos Estados Unidos, ok? Então, no Brasil, agora vamos conhecer um pouquinho da história das histórias em quadrinhos aqui no nosso país. Então, no Brasil, a primeira revista de histórias em quadrinhos surgiu em 1905, então, um pouquinho mais de 10 anos depois do que lá nos Estados Unidos, e chamava-se o Tico Tico, e foi escrito pelo artista Renato de Castro e tinha como principal personagem o garoto Chiquinho. Então, aqui tem uma imagem, né, então, da primeira história em quadrinhos do Brasil, lá em 1905, também faz mais de 100 anos, que surgiu, então, que foi criada a primeira história em quadrinhos aqui no nosso país.
A história, então, tinha vários personagens, como a gente pode ver, mas o principal, então, era o garoto Chiquinho. Em 1960, surgiu no Brasil a primeira história em quadrinhos totalmente colorida. Então, aquela anterior, o Tico-Tico, ela ainda era preto e branco. Em 1960, então, surgiu a primeira história em quadrinhos que era toda colorida. Ela se chamava, então, A Turma do Pererê, de Ziraldo, e trazia personagens inspirados na cultura do Brasil. Quem não lembra, Ziraldo também é o criador do Menino Maluquinho, que tem gibis, tem livros, tem o filme. Então, Ziraldo também criou a primeira história em quadrinhos colorida do nosso país, lá em 1960, que se chamava, então, A Turma do Pererê. Os personagens da Turma do Pererê, então, eles eram inspirados na cultura do Brasil e em personagens folclóricos que traziam, então, um pouco para enriquecer ainda mais a cultura do país e para passar ela adiante, né, para pessoas que não conheciam a cultura de determinado lugar, passar conhecendo. Então, foi um gibi, uma história em quadrinho muito importante para a cultura do Brasil também. Na década de 1960, então um pouquinho depois que surgiu a Turma do Pererê, surgiu então a história em quadrinhos mais conhecida e lida no Brasil até hoje. Qual é? A Turma da Mônica, que foi criada pelo cartunista Maurício de Souza. A revista fez e ainda faz tanto sucesso que ela é publicada em mais de 40 países e traduzida para 14 idiomas. Então, a Turma da Mônica, tanto a Mônica quanto todos os outros personagens ficaram muito conhecidos. Também tem desenho animado, tem o gibi, tem os livros, tem filme também sobre a Turma da Mônica, porque é então uma turma que conquistou, né? Todas as pessoas, as crianças, os adultos, todo mundo conhece pelo menos um personagem da Turma da Mônica e muitas vezes a gente até se identifica com algum deles. Aqui então a prof colocou a imagem da evolução da Mônica, da personagem Mônica. Por quê? Porque lá em 1960 ela não tinha a mesma fisionomia, o mesmo rosto como ela tem nos dias atuais. Então lá em 1963 ela tinha um jeito, em 1966 ela teve uma mudança, aí foi para 1967 ela foi mudando, em 1970, 1985 e em 2013 ela passou a ter então o rosto que a gente conhece hoje em dia. Ela não mudou, né, muita coisa, ela foi apenas evoluindo, tendo algumas pequenas alterações e aí ela chegou então na Mônica que nós conhecemos atualmente, ok? E a história em quadrinhos no mundo. Em todo o mundo, as histórias em quadrinhos fazem muito sucesso. Então, não é só no Brasil que é um gênero textual comum, popular. É um gênero textual presente no mundo inteiro e que todas as pessoas gostam. Então, muitas dessas histórias em quadrinhos, elas já viraram filmes e outras existem há várias e várias décadas. E além de divertir, também trazem temas importantes para a sociedade. Então, muitas, além de ter a história, para a gente se divertir, para dar risada, muitas também trazem assuntos importantes que fazem a gente refletir, pensar como a questão da sociedade, da natureza, as questões raciais, sociais, o respeito às diferenças. Por exemplo, na Turma da Mônica, nós temos o Cebolinha, que tem dislalia, né? Que ele fala helado. É uma questão também para a gente respeitar as pessoas que têm algum problema de fala, certo? Então, traz assuntos que são importantes também. Aqui nós temos alguns exemplos de histórias em quadrinhos que viraram filmes. Algumas são filmes muito famosos. Aqui, então, tem As Aventuras de Tintim, que de história em quadrinho virou filme, tem desenho animado também. O Batman, o Homem-Aranha, e assim, né, nós temos todos os personagens, o Homem de Ferro e assim por diante, que foram dos quadrinhos para os
filmes, também se tornaram desenhos animados e caíram então no gosto popular que, além do gibi, as pessoas também gostam de assistir os filmes que são inspirados nesse gênero textual também. Exemplos de histórias em quadrinhos pelo mundo. Então, as histórias em quadrinhos de Mafalda foi criada em 1964 e o Calvin, criado em 1985, são exemplos de histórias em quadrinhos que estão em várias partes do mundo. Além de entreter, elas trazem assuntos sobre a sociedade. Então, a Mafalda e o Calvin, eles geralmente estão presentes em tirinhas. A Mônica, por exemplo, a gente tem uns gibis com várias histórias. A Mafalda e o Calvin, na maioria das vezes, eles estão presentes em jornais, em revistas, em formato de tirinhas, que é um tipo de história em quadrinho que nós já vamos ver na próxima aula também, ok? Então, aqui a prof colocou 2 exemplos. Esta é a Mafalda. Então, a Mafalda ela é uma personagem de mais ou menos 6 anos e ela traz pensamentos sobre a sociedade. A prof até já usou algumas tirinhas da Mafalda em outras aulas, quando nós fomos trabalhar sobre o meio ambiente, sobre interpretação textual também. Então, é bem comum as tirinhas sobre a Mafalda. Então, vamos ver aqui a primeira. Olha, esse é o mundo, está vendo? Então, ela está apresentando o mundo para o ursinho. Sabe por que esse mundo é bonito? Porque ele é um modelo reduzido. O original é um desastre. Então, ali ela traz, né, essa questão da sociedade, do cuidado com o planeta Terra, que então, se esse mundo aqui que o ursinho estava vendo era bonito, é porque ele era apenas uma representação. Ou de verdade, é um desastre. Aqui, então, nós temos do Calvin e o seu tigre Harold, que vivem as aventuras juntos. Na realidade, o tigre do Calvin, ele é um ursinho de pelúcia. Mas, nas histórias, a imaginação do Calvin dá vida ao ursinho e o ursinho interage com ele. Vamos ver essa aqui, então. Aqui o primeiro quadrinho. Eu não acredito em como essa vida é tediosa. Esse lugar é tão chato. No segundo, nada nunca muda por aqui, nada nunca acontece. O terceiro, parece como aguenta todo mundo, menos eu, tivesse uma vida excelente. Na verdade, eu adoraria menos excitação na minha vida. Por quê? Você não está se divertindo quando eu não estou por perto? Hein? Está? Então, ali o Calvin, né? Tá? Numa corrida radical com o tigre e descendo e caindo no rio e dizendo que a vida dele era um tédio, né? Que nada acontecia, nada divertido acontecia na vida dele. E o tigre, então, né, que ele preferia que a vida dele não fosse tão animada assim. Então, o Calvin pergunta se ele está indo se divertir em algum outro lugar, porque não é com ele, porque ele não está se divertindo. Então, imagina o que precisaria acontecer na vida do Calvin para que fosse divertida, né? Você imaginava que as histórias em quadrinhos tivessem surgido há tanto tempo atrás? Então, há mais de 100 anos, lá em 1894, né, lá nos Estados Unidos. Lembram? Lá no comecinho da nossa aula. As histórias em quadrinhos são um gênero textual que faz parte da vida de gerações de leitores. Então, como ela existe há muito tempo, muitas pessoas, muitas gerações já leram histórias em quadrinhos. Como a prof comentou, na idade da alfabetização, é muito bom ler os gibis, porque a leitura interage com a imagem e vai deixando mais fácil a compreensão do texto. Então, é sempre bom a gente poder ter um gibi, ler um gibi, porque ele nos ensina muitas coisas. E você, gostou de aprender sobre a história, sobre a origem das histórias em quadrinhos? Então, você imaginava que é um gênero textual tão antigo, de mais de 100 anos? E como nós vimos lá, a primeira história em quadrinhos, ela surgiu então com o objetivo de trazer assuntos importantes para a sociedade, além de divertir, além de entreter, que é o objetivo principal das histórias em quadrinhos, é um gênero geralmente divertido. Ela também trazia questões sobre os problemas da sociedade. Então, era uma maneira
leve e divertida que o autor encontrou para trazer para as pessoas os problemas da cidade também. E aí, nós fomos vendo a evolução aqui no nosso país, a turma do Pererê, o Tico-Tico, a turma da Mônica, que então é a mais conhecida, a mais lida no nosso país e que está presente em mais de 40 países também, de tão famosa que ela ficou. Muito bem, pessoal! Então, essa nossa primeira aula sobre histórias em quadrinhos, nós vimos sobre a origem, aonde surgiu, quando surgiu, qual era o objetivo. E aí na nossa próxima aula a gente vai aprender mais um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos, ok? Então, eu espero vocês na nossa próxima aula e até mais!